Desde a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 até hoje, 2021, o Brasil teve 38 presidentes. Poderiam ter sido mais, mas nem todos os presidentes, eleitos ou não, conseguiram assumir o cargo. E nesse vídeo você vai conhecer um pouco da história de cada um deles e as principais marcas de cada um de seus governos. Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, o militar alagoano Deodoro da Fonseca se torna o primeiro presidente do Brasil. Depois de um governo marcado pela instabilidade política e uma grande crise econômica, Deodoro renuncia ao cargo em 23 de novembro de 1891, sob a ameaça do movimento conhecido como a Primeira Revolta da Armada. Com a renúncia de Deodoro da Fonseca, o então vice-presidente Floriano Peixoto assume o cargo, se tornando o segundo presidente do Brasil. Nascido em Maceió, Floriano Peixoto teve um governo marcado por rebeliões e, ao combater esses conflitos violentamente, ficou conhecido como Marechal de Ferro. Economicamente, o seu governo foi marcado por uma retração de 22,5%, sendo esse o pior da história do Brasil. Em 15 de novembro de 1894, Floriano Peixoto entrega o cargo para o presidente Prudente de Moraes, e assim se encerra o período que ficou conhecido como a República da Espada, quando o Brasil foi governado por marechais e caracterizada como uma ditadura militar. Prudente de Moraes foi o terceiro presidente do Brasil. Advogado nascido em Piracicaba, foi o primeiro presidente eleito e o primeiro civil a assumir o cargo. No seu governo, o PIB do país teve um crescimento de 18%. Mesmo assim, o governo enfrentou enormes dificuldades econômicas herdadas dos governos anteriores e uma inflação elevadíssima. Seu governo terminou em 15 de novembro de 1898. Nessa data, o campinense Campos Salles assume a presidência do Brasil, se tornando o quarto presidente do país e dando início ao período conhecido como República do Café com Leite, quando o poder do país ficou estabelecido entre os governadores de São Paulo e Minas Gerais. Em meio a grandes dificuldades econômicas, o seu governo ficou politicamente reconhecido por seus esforços destinados à consolidação dos interesses das oligarquias cafeeiras e por iniciar grandes reformas econômicas. Em 15 de novembro de 1902, o carioca Rodrigues Alves assume a presidência ao ser eleito o quinto presidente do Brasil. Seu governo ficou conhecido por empreender uma grande reforma urbana no Rio de Janeiro, que era a capital federal na época. Em 15 de novembro de 1906, o sexto presidente do Brasil assume o cargo. O mineiro Afonso Pena foi eleito com quase a totalidade dos votos. Em uma época de grande prosperidade com a política de valorização do café, foi responsável por expandir o sistema ferroviário e interligar a Amazônia ao Rio de Janeiro pelo fio telegráfico. Afonso Pena não chegou a concluir o seu mandato, pois faleceu em 1909. Com a sua morte, o então vice-presidente Nilo Peçanha assume o cargo em 14 de junho de 1909, se tornando o sétimo presidente da República. Apesar de curto, seu governo ficou marcado pela crise entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Ao fim do mandato de Nilo Peçanha, em 15 de novembro de 1910, o oitavo presidente do Brasil, Hermes da Fonseca, sobrinho do primeiro presidente Deodoro da Fonseca, se torna o primeiro gaúcho a assumir o cargo. Já no início, o seu governo foi marcado pela crise entre os políticos cafeicultores de São Paulo e os fazendeiros de Minas Gerais, que revezavam o cargo da presidência. Em 15 de novembro de 1914, o mineiro Venceslau Braz, nono presidente do Brasil, assume o cargo. Venceslau enfrentou diversas manifestações militares e teve seu governo marcado pela Guerra do Contestado, que já havia começado no governo anterior. Seu governo também sofreu com o impacto nas importações de produtos para o Brasil e na exportação de café por causa da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, o ex-presidente Rodrigues Alves, reeleito no ano anterior para o seu segundo mandato, não tomou posse devido a um problema de saúde. Com isso, o vice-presidente eleito Delfim Moreira assume o cargo e se torna o 10º presidente em 15 de novembro de 1918, permanecendo nessa condição até a morte de Rodrigues Alves em 16 de janeiro de 1919. Seu curto governo foi marcado pela crise orçamentária causada pela Primeira Guerra Mundial, onde foi forçado a reduzir os gastos públicos, afetando trabalhadores de várias categorias, causando revoltas e greves pelo país. Com a morte de Rodrigues Alves em 16 de janeiro de 1919, o paraibano Epitácio Pessoa se torna o 11º presidente do país.
Teve um governo marcado por intensa agitação política e revoltas militares e foi responsável por algumas obras contra a seca do Nordeste. Em 15 de novembro de 1922, o mineiro Arthur Bernardes assume o cargo de presidente, se tornando o 12º presidente do Brasil. Arthur Bernardes teve o apoio das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais e forte oposição militar que marcou a crise hegemônica das oligarquias no Brasil. Apesar de muitos golpes e tentativas de tirá-lo do poder, Arthur Bernardes conseguiu executar seu mandato até o fim. No dia 15 de novembro de 1926, o 13º presidente do Brasil assumiu o cargo. No momento em que o macaense Washington Luiz assumiu o cargo, o estado de sítio estava instaurado no país, mas não foi renovado, terminando no final de 1926. Washington Luiz restaurou a legalidade política no país, mas com o crescimento da oposição ao governo tomou medidas de restrição à liberdade política e censurou a imprensa. Tentou retomar a prática da conversão da moeda em ouro na tentativa de estabilizar a balança comercial, foi responsável pela primeira rodovia asfaltada do país, a rodovia Rio-Petrópolis, e também criou a Polícia Rodoviária Federal. No dia 1º de março de 1930, Júlio Prestes foi eleito e seria o 14º presidente do Brasil, mas em 24 de outubro de 1930, com o movimento armado chamado de Revolução de 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto pelas Forças Armadas, no que ficou conhecido como Golpe de 1930, e foi sucedido por uma junta provisória impedindo a posse de Júlio Prestes, que seria no dia 15 de novembro. Essa junta provisória, chamada de Junta Governativa Provisória de 1930 e também conhecida como Primeira Junta Militar ou Junta Pacificadora, era composta pelo general Augusto Tasso Fragoso, pelo almirante José Isaías de Noronha e pelo general João de Deus Mena Barreto. Governou até o dia 3 de novembro de 1930. Nesse dia, toma posse o gaúcho Getúlio Vargas, se tornando assim o 14º presidente do Brasil. A sua posse marca o fim da República Velha e o início da Era Vargas. Esse período é dividido em 3 fases: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Na primeira fase, Vargas governou por decreto como governador provisório, que foi o cargo instituído pela Revolução de 1930 até a adoção de uma nova Constituição. Com a aprovação da nova Constituição pela Assembleia Constituinte, Vargas foi eleito pela própria Assembleia em 1934. Dando início à segunda fase, que foi até 1937. Nesse ano começa a terceira fase, o período do Estado Novo, quando Vargas impõe uma nova Constituição e um golpe de Estado autoritário, diluindo o Congresso e assumindo poderes ditatoriais com o objetivo de se perpetuar no poder. O seu governo ficou marcado pelas políticas sociais e pela legislação trabalhista, criando o Ministério do Trabalho e ampliando os benefícios trabalhistas. Em 29 de outubro de 1945, na iminência de ser deposto por um golpe militar, Getúlio Vargas renuncia ao cargo. Quem assumiu o governo no seu lugar foi o cearense José Linhares. Linhares foi convocado pelas Forças Armadas para exercer a presidência da República como presidente do Supremo Tribunal Federal, sendo assim o único presidente que assumiu os 2 cargos ao mesmo tempo, mas permaneceu no cargo de presidente durante apenas 94 dias. Em 31 de janeiro de 1946, é sucedido pelo militar cuiabano Eurico Gaspar Dutra, que se torna o 16º presidente do Brasil. Seu governo dá início ao período conhecido como Quarta República. O grande destaque do seu governo foi o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos durante a Guerra Fria e, consequentemente, a perseguição aos comunistas no Brasil. Também foi responsável pela proibição dos jogos de azar no país. Governou o país até dia 31 de janeiro de 1951. Nesse ano, Getúlio Vargas inicia o seu segundo mandato como presidente, dessa vez sendo eleito e se tornando o 17º presidente da lista. Esse segundo governo é lembrado por ter sido um governo democrático. Esse governo foi fortemente marcado por uma crise política e econômica, principalmente pelo aumento da inflação, além de uma forte atuação da oposição do governo, levando inclusive à tramitação de um pedido de impeachment no início de 1954. Depois de um atentado a Carlos Lacerda, um dos grandes nomes da oposição do governo por apoiadores de Vargas, que resultou na morte do seu segurança, uma das maiores crises políticas da história do Brasil teve início, e os pedidos de renúncia de Getúlio Vargas aumentaram, tornando a situação do presidente insustentável, até que em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicida.
Nessa data, o vice-presidente Café Filho assume o cargo. Nascido em Natal, Café Filho foi o 18º presidente do Brasil. Seu governo foi marcado por grande instabilidade. Conseguiu combater a alta inflação e o déficit da balança comercial com limitação de crédito e redução das despesas públicas, além de estabelecer uma taxa única de energia elétrica e a retenção automática do imposto de renda sobre os salários. Governou até o dia 8 de novembro de 1955. Nesse dia, assume o cargo como 19º presidente do Brasil, o mineiro Carlos Luz. Carlos Luz assumiu o cargo quando o então presidente Café Filho se afastou por problema de saúde. Por ser o presidente da Câmara dos Deputados no momento, era o sucessor legal. Foi o presidente que ficou menos tempo no cargo, já que o seu mandato durou apenas 3 dias, não tendo tempo para fazer muita coisa como presidente. Carlos Luz sofreu impeachment ao ser acusado de conspiração contra a posse do eleito Juscelino Kubitschek. Então, em 11 de novembro de 1955, o catarinense Nereu Ramos assume o cargo de presidente, se tornando o 20º presidente do Brasil. Ficou no cargo durante apenas 81 dias, até a posse de Juscelino Kubitschek em 31 de janeiro de 1956. O mineiro Juscelino Kubitschek foi o 21º presidente do Brasil. Seu governo foi marcado por uma política econômica desenvolvimentista e pela construção da nova capital, Brasília. Seu governo investiu maciçamente em estradas para substituir o sistema ferroviário, na infraestrutura de portos e aeroportos, na geração de energia e no crescimento industrial. JK governou o país até 31 de janeiro de 1961, quando o mato-grossense Jânio Quadros assumiu o cargo de presidente. Jânio Quadros foi o 22º presidente do Brasil. Seu governo foi considerado um governo confuso, desorganizado e marcado por uma série de medidas impopulares. Governou por apenas 206 dias, quando renunciou ao cargo em 25 de agosto de 1961. Com a renúncia de Jânio Quadros, quem assumiu o poder foi o paulista Ranieri Mazzilli, se tornando o 23º presidente do Brasil. Ranieri Mazzilli era o presidente da Câmara dos Deputados na época e só assumiu o cargo durante a ausência do vice-presidente João Goulart, que estava em visita oficial na China. Seu tempo na presidência durou só 13 dias. Depois desse período, no dia 7 de setembro de 1961, o gaúcho João Goulart assume o cargo, se tornando o 24º presidente do Brasil. Os ministros militares anunciaram que se João Goulart pisasse em solo brasileiro para tomar posse da presidência, seria preso. Isso gerou uma grave crise política que quase levou a uma guerra civil. Foi oferecido então que João assumisse a posse desde que fosse em um regime parlamentarista, onde os poderes do presidente são reduzidos. Assim, João Goulart foi o único presidente do Brasil que governou o país dentro de um sistema parlamentarista. Foi um governo marcado pelas dívidas externas e internas, até que uma conspiração golpista reunindo diferentes grupos entre civis e militares, financiados e apoiados pelos Estados Unidos, derrubaram João Goulart em 2 de abril de 1964. Esse golpe marca o início da Quinta República, um período conhecido como a ditadura militar. Após a derrubada de João Goulart, Ranieri Mazzilli assume novamente a presidência, se tornando o 25º presidente para mais um mandato de apenas 13 dias. E em 15 de abril de 1964, o Marechal Humberto Castelo Branco, nascido em Fortaleza, assume o cargo como 26º presidente do Brasil, dando início de fato à ditadura militar e ao autoritarismo. No plano econômico, o governo de Castelo Branco ficou marcado por uma política de austeridade que tinha como objetivo primordial o controle e a redução da inflação no Brasil, além do combate ao endividamento público. Castelo Branco governou o país até 15 de março de 1967. Nesse dia, o segundo presidente da ditadura militar e o 27º presidente do Brasil, o gaúcho Arthur da Costa e Silva, assume o cargo. No seu governo foi decretado o Ato Institucional número 5, marcando a censura e a repressão da ditadura militar. Também foi lançada a política econômica que deu origem ao chamado Milagre Econômico, com medidas desenvolvimentistas. Seu governo durou até o dia 31 de agosto de 1969, quando o presidente teve um derrame cerebral. Com a saída de Costa e Silva, quem deveria assumir o cargo era o vice-presidente Pedro Aleixo, mas como os militares não queriam que um civil assumisse a presidência, os ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica editaram o Ato Institucional número 12,
impedindo a posse de Pedro Aleixo e estabelecendo a Junta Governativa Provisória de 1969. A Junta Governativa Provisória de 1969, conhecida como Segunda Junta Militar, governou o país durante 60 dias e era composta pelos 3 ministros militares: o almirante Augusto Rademacher, ministro da Marinha, o general Aurélio de Lira Tavares, ministro do Exército, e o brigadeiro Márcio de Souza Melo, ministro da Aeronáutica. Em 30 de outubro de 1969, o gaúcho Emílio Garrastazu Médici se torna o 28º presidente do Brasil. No seu governo, o país vive uma expansão inédita da economia, graças ao Plano de Integração Nacional, que deu início a importantes obras como a usina hidrelétrica de Itaipu e a rodovia transamazônica. Nesse período ocorre um aumento do PIB, uma estabilização da inflação e o aumento do emprego. Entretanto, no seu governo também aumentam as perseguições, as torturas, a censura aos meios de comunicação e as prisões políticas. A estabilidade política alcançada deu ao próprio presidente condições para indicar o seu sucessor. Assim, em 15 de março de 1974, o gaúcho Ernesto Geisel se torna o 29º presidente do Brasil. Ao assumir a presidência, Geisel teve que controlar os primeiros sinais de crise do regime ditatorial. Durante o seu governo foram inauguradas as primeiras linhas de metrô em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi construída grande parte da usina de Itaipu, foi buscada novas fontes de energia e incentivada a utilização de álcool como combustível. Geisel deu início ao processo de redemocratização, extinguindo o AI-5 e preparando o governo seguinte para realizar a anistia política e a volta dos exilados. Em 15 de março de 1979, o carioca João Figueiredo assume o poder, se tornando o 30º presidente do Brasil e o último da ditadura militar. O seu governo foi marcado por uma enorme crise econômica e pelo processo de reabertura política do Brasil. Uma grande reforma estabeleceu a criação de diversos partidos políticos. Em meio à grave crise econômica, vários grupos políticos se mobilizaram para realizar nova eleição direta em 1985. Um movimento muito conhecido foi a Diretas Já, um movimento popular que mobilizou o país pedindo eleições diretas para presidente. Nessas eleições, o candidato apoiado pelos grupos democráticos Tancredo Neves venceu as eleições. O mineiro Tancredo Neves assumiria o cargo de presidente no dia 15 de março de 1985 e se tornaria o 31º presidente do Brasil, mas acabou adoecendo gravemente na véspera da posse e morrendo no dia 21 de abril. Com isso, o maranhense José Sarney assume o cargo da presidência, se tornando o 31º presidente do Brasil, dando início ao período da Sexta República, também chamada de Nova República. O governo de José Sarney foi marcado pelos problemas econômicos. Criou o Plano Cruzado na tentativa de combater a inflação, que teve sucesso no início, mas a euforia desse sucesso aumentou o consumo desenfreadamente, levando o plano à falência. A estabilização forçada dos preços retraiu os setores produtivos, fazendo os bens de consumo sumirem das prateleiras. Com todos esses problemas, o governo de Sarney chegou ao fim e foi sucedido em 15 de março de 1990 pelo governo de Fernando Collor. Nascido no Rio de Janeiro, Fernando Collor de Mello foi o 32º presidente do Brasil. Foi o primeiro presidente eleito pela população depois da ditadura militar. Foi um governo agitado, já que o presidente não parecia disposto a governar respeitando a democracia. Atacou adversários e se voltou contra o Congresso, e na tentativa de conter o aumento desenfreado da inflação, fracassou ao realizar o confisco das poupanças, uma medida traumática para os brasileiros. E por causa de acusações de corrupção em um esquema de tráfico de influência, sofreu um processo de impeachment que tirou ele do cargo em 29 de setembro de 1992. Quem assumiu o cargo em 29 de dezembro de 1992, substituindo Fernando Collor, foi Itamar Franco, nascido a bordo de um navio numa distância da costa chamada de Mar Territorial Brasileiro, se tornando o 33º presidente do Brasil. Seu governo foi marcado pelo URV, a parte estrutural do real, a atual moeda do Brasil, fazendo parte do Plano Real. Defendeu o relançamento do Fusca, que ficou conhecido pelo Fusca do Itamar. No seu governo foi registrado um crescimento do PIB de 10% e 6,78% da renda per capita. Itamar assumiu o país com uma inflação de 1.191% e entregou o governo com uma inflação de 916% em 1º de janeiro de 1995.
Nesse dia, Fernando Henrique Cardoso se torna o 34º presidente do Brasil. As principais marcas do seu governo, conhecido como Governo FHC, foi a manutenção da estabilidade econômica com a consolidação do Plano Real, a privatização de algumas empresas estatais e a introdução de alguns programas de transferência de renda como o Bolsa Escola. O governo FHC registrou um aumento de 19,39% no PIB e 6,99% da renda per capita. Fernando Henrique, que foi presidente por 2 mandatos seguidos, assumiu o governo com uma inflação de 22,41% e entregou a 12,53% no final do seu segundo mandato em 1º de janeiro de 2003. Essa foi a data em que o pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o cargo da presidência, se tornando o 35º presidente do Brasil. Assim como o presidente anterior, Lula governou por 2 mandatos. Seu governo, principalmente o primeiro, ficou caracterizado pelo crescimento econômico do país. Assumiu o governo com uma inflação de 12,53% e em 2006 já estava em 3,14%. Outro índice positivo foi o crescimento do PIB do país em 4% ao ano em média, aliado à China, que se transformou na principal parceira econômica do Brasil, favorecendo o aumento das exportações de matérias-primas e commodities. Realizou também ações nos campos sociais, ampliando programas de distribuição de renda como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e o Fome Zero. Já no seu segundo governo, ficou marcado pelos casos de corrupção, em escândalos como o Mensalão. No fim do seu governo, Lula se aproveitou da sua popularidade para lançar Dilma Rousseff como candidata à presidência. E em 1º de janeiro de 2011, a mineira Dilma Rousseff se torna a 36ª presidente do Brasil e a primeira mulher a assumir o cargo. Seu governo deu continuidade à política do seu antecessor, mantendo os programas sociais. Dilma assumiu o governo em meio a uma grande recessão econômica mundial, que acabou afetando a economia brasileira. Tentando reverter a crise, aumentou investimentos na infraestrutura através do segundo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. Não conseguindo reverter a crise, o governo entrou em uma crise política. Em 2014 veio à tona casos de desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras. Esses casos passaram a ser investigados pela Polícia Federal e deram origem à Operação Lava Jato. No seu segundo mandato, a situação econômica do Brasil piorou, registrando uma queda no PIB de 3,8% em 2015. Em 2016, foi aberto um processo de impeachment contra a presidente por crime de responsabilidade fiscal e em 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff é tirada do cargo. Nessa data, seu vice-presidente, o paulista Michel Temer, assume a presidência e se torna o 37º presidente do Brasil. O governo Temer começou com uma grave crise nas contas públicas herdadas do governo anterior e sua primeira e uma das principais medidas, conhecida como PEC do Teto dos Gastos, foi congelar o orçamento dos investimentos públicos por 20 anos. Outra marca do governo foi a reforma trabalhista de 2017, alterando alguns pontos da CLT. Temer foi denunciado 2 vezes por envolvimento nos desvios de recursos da Petrobras e obstrução de justiça. Temer deixou o poder em 1º de janeiro de 2019. E esse foi o dia em que o 38º presidente do Brasil, o paulista Jair Bolsonaro, assumiu o cargo. Seu governo iniciou com 22 ministérios, 7 a menos que o último e 7 a mais que o prometido em campanha, e teve um início conturbado com a troca de 9 ministros que tinha indicado originalmente. Além disso, saiu do partido pelo qual foi eleito e anunciou a criação do seu próprio partido. O começo do governo foi bom economicamente e terminou o primeiro ano com alto índice de aprovação. Durante o segundo ano do seu mandato, explode a pandemia no mundo e uma grande crise política e econômica se instala no país. Enquanto Bolsonaro minimizava os efeitos da pandemia, o número de casos e mortes causadas pelo vírus aumentava, gerando atrito entre o presidente e os governadores que adotaram medidas de confinamento. Até o momento, vários protestos e manifestações contra e a favor do presidente aconteceram, mostrando o povo brasileiro dividido entre a permanência do atual presidente e a volta do ex-presidente Lula ao poder. Mas até o momento da publicação desse vídeo, ainda não sabemos quem será o próximo presidente do Brasil. Então, esse foi o vídeo mostrando um pouco da história da passagem de cada presidente que o Brasil já teve, e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.